nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos bem-vindos ao meu canal, Padre Marcos dos Santos. E nós vamos meditar hoje, nessa quinta-feira santa, Missa do Lava-Pés, o Evangelho do Senhor e justamente também o mistério pertinente a esse dia em que nós comemoramos a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e o mandamento novo do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eles estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais o mesmo que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje então nós abrimos o chamado Tríduo Pascal. É como se fosse o único ato litúrgico da igreja, que nós abrimos hoje com a missa do lava-pés e vai ser encerrado só depois do fim da Vigília Pascal, que nós já estamos comemorando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então entramos no grande mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, outrora, os hebreus que celebravam a sua libertação pela mão de Deus, tendo como instrumento Moisés do Egito, isso há mais de 3.250 anos atrás, e depois nós estamos agora comemorando essa passagem de Jesus da morte para a vida. E muito mais ainda da grande libertação que o sacrifício de Jesus vem realizar do pecado de Satanás e da morte. Essa noite aqui é chamada pelos Santos Padres de a Noite dos Santos e Tremendos Mistérios. Essa noite que é a última da vida de Jesus. Nessa noite em que ele rasga o seu coração. Ele está em Jerusalém, ele está no cenáculo. O Sinédrio já havia armado toda a emboscada para que ele fosse preso. Estão esperando o sinal de Judas. E o sinal seria o beijo da traição. Nessa noite em que Jesus, depois da última ceia, e que Judas vai então para o Sinédrio, Jesus se dirige para o Horto das Oliveiras. Então é a noite da agonia, é a noite do poder das trevas. É a noite que Jesus vai rezar em cerca de 3 horas. Ele vai levar Pedro, Tiago e João, os seus queridos, os seus amigos, mas em que ele vai se encontrar sós. Uma noite que os místicos dizem que Jesus, que viu o Pai, que tinha a visão beatífica do Pai, não mais veria o Pai. Se sentia totalmente só, sem ver o Pai, sem sentir o Espírito Santo, totalmente isolado diante do mistério trinitário. E uma noite em que nosso Senhor, sabendo de tudo que viria a padecer, sofreu terrivelmente. Quando nós sabemos que nós vamos padecer, nós vamos sofrer, nós sofremos 2 vezes. Nós sofremos por antecipação. E naquele momento, sendo Jesus Deus e homem,
claro que verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas enquanto Deus, devido à união hipostática, ele tinha diante de si todos os homens de todas as épocas, desde Adão e Eva até o último homem e mulher que Deus vai criar. E naquele momento no horto, todo o pecado do mundo recaía sobre Jesus, e aquilo que Paulo disse, que aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós. Então, naquele momento assumindo o horror do pecado, da ruptura com o Pai. E nosso Senhor sofria, e horrivelmente sofria, por saber das almas que se condenariam, por não quererem saber dele, por não corresponderem ao seu amor. Jesus teve, ao final dessa agonia profunda, claro que um lapso de alegria, porque um anjo veio confortá-lo. E dizem os místicos que o anjo mostrou-lhe também, por sua vez, aqueles que seriam salvos, aqueles que o amariam profundamente. É a noite da decisão. Depois os soldados vão vir pegar Jesus. Vem uma corte, em torno de 600 soldados, entre os soldados do templo, soldados romanos, porque era a facção romana, uma corte. Judas veio saudá-lo, beijá-lo, a noite da traição, em que os soldados depois vai fugir, cada um para o seu lado, os apóstolos, e só João vai permanecer seguindo o Senhor de longe. Depois Jesus vai ser espancado, terrivelmente espancado, e metido no sinédrio, e nós vamos ter depois a negação de Pedro. Mas eu queria focar aqui na última ceia. Essa ceia em que Jesus toma da tradição judaica, em que Jesus institui a Eucaristia. Quando ele toma do pão, nós vamos ver isso na segunda leitura, do qual eu não li, para não ficar muito extenso esse vídeo. Ele diz: tomai todos e comei, este é meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Dois grandes mistérios aconteceram. Primeiro, Jesus ordenou os sacerdotes, os seus apóstolos. Então, a gente pode fazer duas grandes divisões, entre aqueles que eram meros discípulos e aqueles que eram os apóstolos. Tanto um quanto o outro foram chamados por Jesus. Porém, há uma diferença. Todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. O apóstolo recebeu o poder sagrado, um poder sacerdotal de Jesus. O poder de consagrar o corpo e o sangue dele. O poder ao longo dos séculos, fazer isto em memória de mim. De atualizar, de presentificar o seu sacrifício redentor por meio da Eucaristia. Então, toda vez que nós celebramos a Santa Missa, a missa é sobretudo o sacrifício. O sacrifício que Jesus realizou 2000 anos atrás, no tempo e no espaço, é atualizado, é presentificado para nós, que estamos participando no nosso tempo, no nosso espaço, na nossa localização geográfica. Ele é como se abrisse uma janela da eternidade e pudesse baixar no tempo para que pudéssemos colher os frutos da nossa salvação. Não estamos sós. Então a missa é sacrifício, assim como o corpo e o sangue separados configuram uma morte real, o corpo e o sangue misticamente separados, sacramentalmente, visivelmente, o corpo e o sangue separados, a gente sabe que pela teologia católica onde está o corpo, onde está o sangue, porque Jesus está ressuscitado na Eucaristia, mas de uma forma sacramental, enquanto as aparências eucarísticas estão separadas, de modo a configurar para nós essa morte mística, uma morte que não se sofre. A missa é isso, o sacrifício incruento da paixão do Senhor. Mas existe uma segunda dimensão que é a sua presença real. Ele está, corpo, sangue, alma e divindade. Depois que o padre consagra, depois que o padre invoca o Espírito Santo sobre as oferendas, em virtude da ordenação sacerdotal que o padre recebeu, em virtude do poder do Espírito Santo, em virtude da força da narrativa da última ceia, pelo poder do Espírito Santo, aquele pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, só se fica meramente as aparências, porém as substâncias foram mudadas. Lá está nosso Senhor Jesus Cristo, em seu corpo, sangue, alma e divindade, para ser adorado e para nos alimentar também. Temos, queridos irmãos, a dimensão do sacrifício, a dimensão
da presença real e o grande presente, meus irmãos, do sacerdócio. O quanto que Jesus ama os padres. A gente sabe, como diz a carta aos Hebreus, que Deus, ele chama o seu sacerdote para estar a serviço dele e dos seus irmãos. E que ele se vê rodeado de fraquezas. E porque ele se vê rodeado de fraquezas, e porque ele tem pecado, ele pode se compadecer dos seus irmãos. Queridos irmãos, quanto que vale um sacerdote? Quão precioso é um padre? Os padres novos, os padres idosos, os padres santos, os padres pecadores, os padres que Jesus chamou, que escolheu, com uma eleição especial, que os chamou de amigos. E quando ele disse fazer isto em memória de mim, ele pensava em todos os sacerdotes que viriam até o final do mundo. E cada padre traz dentro de si um Pedro, um João, um Judas Iscariotes. Um sacerdote pode ser Judas quando ele trai nosso Senhor, traindo sua vocação, trai a nosso Senhor que o chamou. O padre pode ser Pedro quando por fraqueza nega a nosso Senhor. Diante dos sofrimentos, diante de uma situação adversa, como Pedro, que não negou Jesus diante dos soldados, de homens fortes, de homens armados. Pedro negou Jesus diante de uma empregada, diante de uma mulher franzina e frágil. O que o medo faz é justamente desproporcionalizar a realidade. Podemos ser Pedro frágeis também, porém que amava profundamente nosso Senhor. Mas devemos ser Joões. João fugiu no primeiro momento, mas à distância, sempre seguindo Jesus, e foi o único que se manteve de pé diante da cruz de Cristo. Grande destaque para a imagem do sacerdote, me vem ao coração, é Nossa Senhora. Místicos como Catarina Emmerich dizia que se Pedro tivesse recorrido a Maria, se Judas tivesse recorrido a Nossa Senhora, ele não teria cometido suicídio. Nós somos chamados isso. O sacerdócio é um mistério, irmãos. São João Bosco dizia, o pai dos salesianos, que nenhum padre, quando ele morre, ele vai só. Ou para o céu, ou para o inferno, ele leva uma fileira de almas com ele. São Francisco de Assis, ele amava tantos padres e acreditava tanto que nos dias os biógrafos dele, que mesmo tendo padres amaziados, padres escandalosos, padres vivendo com mulher publicamente, São Francisco muitas vezes mandava seus freis se confessarem, receberem os sacramentos pela mão desses padres, a fim de que talvez esses padres fossem tocados e se convertessem. Quando fizeram a proposta de São Francisco ser feito padre, ser ordenado sacerdote, ele foi ordenado diácono pelo Papa Inocêncio III. Um anjo apresentou para ele um copo de água com cristal e dizendo: assim deve ser a vida dos padres. Tantos santos que beijavam onde os padres passavam, porque o sacerdote nos traz Jesus. As mãos do sacerdote foram ungidas para isso. Mas o sacerdote, ele pode ser um anjo ou um demônio. Não existe meio termo. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos converta, que santifique os seus ministros sagrados. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Não seja tão cruel com seu padre. Reze por ele. Ajude o padre a se colocar no seu lugar. Se porventura você vê que o padre muitas vezes esquece da sua dignidade sacerdotal. E vamos viver o mandamento novo do amor. Todos nós, como cristãos, devemos guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. Porém, Cristo, Jesus, instituiu hoje, na noite dos santos e tremendos mistérios, na noite do poder das trevas, na noite que os homens mais mostraram a malícia e a maldade do pecado, mas na noite que ele mais mostrou amor,
o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque eu, Jesus, eu sou paradigma. Eu que sou mestre e senhor, e vocês fazem bem de me chamar assim porque eu sou, estou lavando os vossos pés. Estou me colocando a serviço. E lavar o pé significa um gesto de um escravo. No reino de Deus, o menor é o maior, mas os pés significa a santidade. O Senhor lava os pés porque Ele quer conferir a sua santidade para nós. Pé significa intimidade. Ele quer ser íntimo a cada um de nós. Que possamos viver essa Semana Santa, essa quinta-feira, dos santos e tremendos mistérios, com a ajuda de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.